Salve, salve, amigas e amigos do Grande Prêmio. Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Beleza? Eu sou Fernando Silva, estou aqui com vocês nesse nosso encontro de toda segunda-feira no Grande Prêmio, no canal do Grande Prêmio no YouTube, no Dailymotion, no Facebook, em todas as nossas plataformas. Pronto aqui para entregar a vocês a melhor informação, o melhor conteúdo, e é sempre um prazer estar aqui com todos. Desde já, uma grande semana, uma semana de muita saúde e que venham as melhores notícias. Fim de semana que vem, teremos aí o Grande Prêmio da França de Fórmula 1, dentre tantas outras corridas, né? Indy, MotoGP, Fórmula E, Stock Car, uma infinidade de corridas, um deleite para os fãs do esporte a motor. Mas aqui para nós, o assunto ainda é um pouco da repercussão do GP do Azerbaijão, mas falando sobre um piloto específico, e esse piloto é Sebastian Vettel, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1. O Vettel tem um tamanho enorme na sua trajetória, no que ele já fez para o automobilismo. Se a gente colocar todas as principais estatísticas de performance da Fórmula 1, como títulos, vitórias, pódios, poles, voltas mais rápidas, o Sebastian Vettel está sempre ali entre os 5 primeiros. É algo que a gente não pode negar. O tamanho do Vettel, o que o Sebastian Vettel representa para a Fórmula 1. E depois de 2 anos muito difíceis na Ferrari, ele esteve na Ferrari desde 2015, né? Depois de ele ter encerrado um ciclo muito vitorioso na Red Bull, um ciclo que lhe rendeu 4 títulos mundiais no começo da década passada, entre 2010 e 2013, ele foi contratado pela Ferrari para ser uma espécie de sequência do legado deixado pelo Michael Schumacher, que foi o grande nome da Ferrari na história, né? E só que o Vettel ele chegou na Ferrari em um período já dominado pela Mercedes durante a era híbrida de motores. E mesmo assim, o Sebastian Vettel conseguiu ser um concorrente direto, não durante toda a temporada, mas em uma boa parte dela em 2017 e 2018 contra Lewis Hamilton. Mas a Mercedes, no geral, foi melhor e o Hamilton cometeu menos erros que o Sebastian Vettel nos momentos decisivos. Isso foi determinante para que o Hamilton conquistasse aqueles títulos, né, de 2017 e 2018. Foram os últimos anos antes de um período de maior calmaria para o Lewis em termos de luta pelo título, né? Ele não teve adversários e agora em 2021 ele está voltando a ter um rival à altura, que é o Max Verstappen. E nessa temporada agora de 2021, marca sim um renascimento para o Sebastian Vettel, depois desses 2 últimos anos muito difíceis na Ferrari, anos que coincidiram com a chegada do Charles Leclerc e também com a chegada do Mattia Binotto como chefe de equipe. O Binotto que há muito tempo, como dizem os espanhóis, ele era o chamado motorista porque ele era o responsável direto pelos motores da Ferrari, foi promovido a chefe de equipe depois da saída do Maurizio Arrivabene. E esse cenário de ter um companheiro de equipe mais jovem e mais motivado, depois da saída do Kimi Raikkonen, da sua substituição pelo Leclerc, e um companheiro e um chefe de equipe que não priorizasse tanto o Vettel, mas acabou dando uma igualdade maior de condições, e nessa igualdade o Leclerc se mostrou mais encaixado à equipe do que o próprio Vettel. O alemão ele não conseguiu dar uma sequência mais vitoriosa à sua trajetória em Maranello, e foram, como falei, 2 anos muito difíceis, 2 anos de muito questionamento, 2 anos de poucos sorrisos e de muitas adversidades.
E curiosamente o Vettel perdeu, não que ele perdeu, né? De fato, ele pode ter perdido uma grande chance de ter vencido uma corrida, que foi naquele emblemático GP do Canadá, em que depois ele trocou as placas, tão irritado que ele ficou com a punição que sofreu, e acabou que na pista ele ganhou, mas por conta da punição, se não me engano foi de 5 segundos, o Hamilton acabou ficando com a vitória depois, e o Vettel ficou muito irritado, e para mim com razão, aquela vitória tinha de ter sido mesmo do Sebastian Vettel. Mas ao longo da sequência dele na Ferrari nesses últimos 2 anos, foi um período muito difícil, né? Muitos conflitos nos bastidores, principalmente com o Mattia Binotto, até uma certa falta de respeito do Binotto com a história do Sebastian Vettel. O Vettel, para mim, na minha visão, não foi tratado com respeito devido naquele momento de crise na Ferrari, e aí ele foi dispensado por telefone, né? Olha a que ponto que chegou a situação do Vettel ter sido dispensado por telefone ainda em maio do ano passado, quando foi o Mattia Binotto falou diretamente com ele e disse que o contrato dele não seria renovado, e poucos dias depois Carlos Sainz foi anunciado como o novo piloto da Ferrari para as próximas 2 temporadas. E depois de um certo período de incerteza, o Sebastian Vettel foi contratado pelo Lawrence Stroll para integrar a Aston Martin, até ano passado Racing Point, a partir desse ano Aston Martin. E ele foi tratado com muito amor, foi tratado, foi tudo colocado para que o Vettel se sentisse querido, se sentisse bem quisto, abraçado na sua nova casa. E é o que de fato aconteceu. Ele, claro, encontrou um ambiente muito mais leve, um ambiente com muito menos pressão do que tradicionalmente é a Ferrari, e isso certamente ajuda bastante um piloto a conseguir se desenvolver, né? Claro que o começo da temporada foi muito difícil para o Sebastian Vettel, como tem sido difícil, ou foi, ou tem sido difícil para os pilotos que mudaram de equipe nessa temporada, como por exemplo, o Carlos Sainz é um piloto que sentiu menos essa transição saindo da McLaren para a Ferrari, mas veja, o Pérez levou 5 corridas para se sentir mais à vontade dentro do carro e da própria estrutura da Red Bull, tanto que venceu na 6ª corrida, uma depois do prazo que ele deu, na seguinte ele ganhou a corrida. E o Sebastian Vettel conseguiu emplacar 2 grandes resultados nessas corridas de rua, né, em circuitos de rua. 5º lugar no GP de Mônaco e 2º lugar no GP do Azerbaijão. Dentre os pilotos que ainda estão sofrendo, acredito que o único que esteja sofrendo mais em termos de adaptação à nova equipe, ao novo carro, ao estilo de pilotagem que demanda esse novo carro para ele, é o Daniel Ricciardo na McLaren, mas eu acredito muito que o Ricciardo também vai desencantar, como já fez o Sainz, como já fez o Sérgio Pérez, como já fez o Sebastian Vettel, e também o próprio Fernando Alonso, que fez uma corrida muito boa no Azerbaijão e conseguiu marcar pontos importantes, seu melhor resultado desde que voltou à Fórmula 1. No caso do Vettel, é claro, a gente sabe que foi uma situação circunstancial. O Vettel, em condições normais, ele não chegaria ao pódio, não chegaria à 2ª colocação no Azerbaijão, mas da mesma forma que eu coloco para o Pérez, o Vettel também estava no lugar certo na hora certa, encaixou um grande ritmo de corrida, foi combativo o tempo todo para lutar, por exemplo, contra o Pierre Gasly, com uma AlphaTauri também muito bem encaixada aquele circuito do Azerbaijão. E no momento, o Vettel liderou a corrida, né? No meio daquela janela ali de pit stop, tudo, ele chegou a liderar, algo que não acontecia desde o GP do Brasil de 2019, aquele GP em que o Vettel se achou com o Leclerc na reta oposta de Interlagos. Saudade de Interlagos. Não sei se a gente vai ter GP de São Paulo esse ano, mas muita saudade das coberturas da Fórmula 1 em Interlagos. Então é claro que o resultado em si
tem a sua importância, tem um simbolismo. Ver o Sebastian Vettel no pódio, vê-lo feliz, tem um simbolismo muito grande. A gente sabe que foi uma situação circunstancial, mas o que fica é o que está ali, é o que entra para a história, é o resultado, no fim das contas. E o Sebastian Vettel conseguiu mostrar uma grande performance como um todo. Eu lembro que, se não me engano, acho que foi no GP, pouco depois do GP da Emília-Romanha, eu falei aqui que o Vettel, o Lance Stroll estava colocando o Sebastian Vettel no bolso, e aí muita gente criticou e tudo. E tá tudo certo, tem que criticar, tem que falar. É bom, a gente sempre traz isso de uma forma positiva, quando é construtivo, é sempre válido a crítica. Porque naquele momento, o Lance Stroll estava vivendo realmente uma fase melhor na comparação com o Sebastian Vettel. Mas hoje é uma situação bastante diferente. Hoje, se a gente colocar. É claro que essa análise dos pontos é uma análise mais fria, mas se a gente considerar os resultados que o Vettel conseguiu emplacar nas últimas corridas e a pontuação do Lance Stroll, é uma diferença brutal. O Sebastian Vettel tem 28 pontos no campeonato contra 9 do Lance Stroll. É uma diferença muito grande, em que pese o Stroll ter perdido uma grande chance de somar pontos bem importantes depois daquela batida do pneu furado que ele sofreu lá no GP do Azerbaijão. Mas a gente vê um Vettel mais feliz, mais leve, mais relaxado, e quando ele, como qualquer outro piloto, né? Quando ele consegue conquistar um resultado importante, um resultado bom, reconhecido, isso dá um impulso muito grande na confiança e, é claro, ajuda ainda mais nesse processo dele de adaptação à nova equipe. Já se sente em casa na Aston Martin, como falei, se sente muito abraçado, muito feliz, muito à vontade lá dentro, e isso, tenha certeza. Eu falo isso porque eu tô no Grande Prêmio, porque eu amo esse time. Você tá no time que te abraça, um time que gosta de você, do seu trabalho e que cuida de você. Isso faz toda a diferença. E eu acredito que para o Sebastian Vettel também, guardadas as devidas proporções, também é da mesma forma. Um resultado como esse dá uma confiança, dá um impulso muito grande, mas o fato dele se sentir mais acolhido dentro da Aston Martin do que era na Ferrari, principalmente nos últimos 2 anos, também faz toda a diferença. Então, assim, é muito bom ver o Sebastian Vettel no pódio, sorrindo, brilhando, tendo grandes atuações. Ele precisava disso, e acredito que a Fórmula 1 precisa disso também. O Vettel, além de ser um dos maiores pilotos de todos os tempos, é um grande cara, mostra ser um grande cara, um grande personagem da Fórmula 1, e ainda tem muita lenha para queimar, e que possamos todos nós ter diante dos nossos olhos, nas nossas televisões, a gente possa assistir muitas vezes Sebastian Vettel fazendo grandes corridas e indo ao pódio vestindo esse macacão maravilhoso da Aston Martin, esse macacão verde que é de uma marca muito icônica, né, para a indústria automobilística, né, a Aston Martin, e agora de volta à Fórmula 1. Sebastian Vettel, que conquistou seu melhor resultado com a Aston Martin até então, né, no GP de Mônaco, e melhorou ainda mais esse resultado com o segundo lugar do GP do Azerbaijão. Até então, o melhor resultado da história, da curta história ainda, né, da Aston Martin na Fórmula 1. Lembrando que lá atrás, entre 1959 e 1960, a marca britânica chegou a colocar seus carros no Mundial de Fórmula 1, mas por um período muito curto. Agora, impulsionada pelo dinheiro principalmente do Lawrence Stroll, a Aston Martin está de volta, e principalmente com Sebastian Vettel brilhando, que tenha vida longa, que brilhe muito e que conquiste grandes resultados ainda, porque Sebastian Vettel ainda tem muita lenha para queimar. Quero saber de você o que a gente pode esperar de Sebastian Vettel ao longo dessa temporada. Será que de repente a gente pode vê-lo novamente no pódio ainda em 2021? Comente aqui, deixe seu recado. É sempre muito importante para nós ter o seu feedback. Elogie, critique, sempre com educação, que, claro, é o mais importante. Mas deixe aqui o seu recado e clique aqui em Seja Membro, venha fazer parte
do nosso canal, venha fazer parte do nosso clube exclusivo de membros e tenha direito a vantagens incríveis. Venha com a gente que vale a pena. Então, novamente, desejando a todos uma grande semana e fique ligado no noticiário do Grande Prêmio, nas redes sociais do Grande Prêmio, porque tem muita coisa ainda pela frente, como falei no comecinho do vídeo, muita coisa em termos de corrida nesse fim de semana, Fórmula 1 com o GP da França, MotoGP, Indy, Stock Car, Fórmula E, uma Fórmula 3, uma infinidade de corridas que você confere com a melhor cobertura aqui no Grande Prêmio. Valeu demais, tamo junto, boa semana a todos, saudações.